Pessoal, professor Paulo aqui e bem-vindos ao nosso ambiente de estudo de física. Hoje a gente vai falar sobre a primeira lei de Newton, também conhecida como o princípio da inércia. Newton desenvolveu essa lei e deu seu nome a ela, né? Primeira lei de Newton. E o enunciado dela, a expressão que ela traz é a seguinte, vou fazer a leitura para vocês. Todo corpo permanece em estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar de estado pela ação de forças nele aplicada. Então, pessoal, com a leitura da lei, esse é o enunciado da lei, fica muito claro o que Newton quis dizer. Se você fizer uma leitura detalhada, olhando ponto a ponto da expressão, você vai conseguir entender qual é o objetivo, o que ela está tentando apresentar. Vou fazer a leitura mais uma vez. Todo o corpo permanece em seu estado. Ou seja, todo o corpo ou ele vai ficar parado, continuar parado, ou ele vai continuar em movimento, em linha reta. A menos que seja aplicada uma força nele, né, fazendo com que ele mude esse estado. Imagine bem, um objeto parado, se ninguém mexer com ele, ele vai continuar parado, simples assim. E um corpo em movimento, em condições normais, em movimento uniforme, se não houver forças atuando sobre ele, ele vai continuar nesse movimento aí, tá? Trouxe alguns exemplos aqui para a gente verificar algumas imagens na prática, como é que ocorre o fenômeno da primeira lei de Newton. Nesse exemplo aí, ó, provavelmente o cavalo vinha correndo e parou bruscamente e o cavaleiro, o rapaz que estava cavalgando, foi arremessado para frente, né? Arremessado. Essa palavra é interessante. Por que que isso? Por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Ora, por inércia, de acordo com a primeira lei de Newton, como o corpo estava em movimento, tanto o homem quanto o cavalo estavam em movimento, né, era um corpo só, estava em movimento e o cavalo parou bruscamente, pelo homem estar em movimento, a tendência era que ele continuasse em movimento. Por isso que a gente tem esse entendimento de que ele é arremessado para frente. Olha mais um exemplo aí, ó. O carro estava em uma determinada velocidade e foi obrigado, por algum motivo, a parar bruscamente. Perceba que o condutor é arremessado para frente, né? É o mesmo caso do exemplo acima, beleza? Aqui, ó, aqui é a outra situação. O carro estava em linha reta, né? E se não houver nenhuma força que faça com que ele muda o seu movimento de linha reta, ele vai continuar em linha reta, tá? Isso tudo que eu estou falando e exemplificando está dentro do enunciado da primeira lei de Newton. Com base nessa primeira lei de Newton, o que acontece, ó? Foi criado um dispositivo nos carros, né, para tentar diminuir nos acidentes, para tentar diminuir a fatalidade, foi o cinto de segurança. Então, ó, essa imagem que eu mostrei para vocês aí, ó, em uma freagem brusca, o cinto de segurança protege a pessoa da tendência causada pela inércia de continuar em movimento. Aí está bem exemplificado tanto o uso do cinto quanto o contexto da inércia, tá? Pessoal, eu espero que esse enunciado da lei tenha ficado claro, tá? Tem vários outros exemplos aí que eu podia falar aqui mais e mais, mas eu não vou ficar dando tanto exemplo para não se estender, tá? Aí é o seguinte, tem uma situaçãozinha, um problema aqui do livro de vocês, em que é aplicado diretamente o conceito, né? Um diálogo entre o motorista e o passageiro e é aplicado o conceito da primeira lei de Newton. Eu vou ler ele aqui para vocês, ó. O motorista vai falar assim, atenção pessoal, o ônibus vai partir. Aí fala para o passageiro, moço, segure-se, pois quando eu acelerar, o senhor será lançado para frente. Olha as palavras do motorista. O rapaz, o, o rapaz que aí está, por ter conhecimento das leis de Newton, explica para o motorista o que realmente vai acontecer ali. Ele fala, motorista, isso ocorre por causa da inércia, ou seja, lá da primeira lei de Newton. Como? Como tenho a tendência de permanecer em meu estado de repouso, claro, ele está parado, assim como ele, o ônibus também está parado, ficarei parado em relação à rua, aparentando que fui lançado para trás, quando na verdade o ônibus partiu e eu permaneci. Exatamente isso que aconteceu. É isso que a lei de Newton tenta transmitir para a gente. Como ele estava parado dentro do ônibus,
a tendência dele era permanecer parado. E quando o ônibus saiu, a tendência dele era permanecer parado, e por isso que a gente tem a impressão de que é arremessado, tá? E aí embaixo tem a solução mais formal, a resolução dela, que diz assim, ó, que complementa, né? Ao fazer uma curva para a esquerda, o ônibus muda a direção de seu movimento. O passageiro, por inércia, de novo, de acordo com a primeira lei de Newton, tende a manter a direção original do movimento do ônibus, ou seja, o ônibus faz a curva e o passageiro permanece na mesma trajetória em relação à estrada. O passageiro mantém o movimento retilíneo sendo lançado em sentido oposto para a direita. O mesmo princípio se aplica no caso de uma frenagem brusca. A tendência do passageiro é se manter na velocidade em que possui antes da freagem. Por isso que dizer que o ônibus, para ele, continua em movimento para frente devido à inércia, ok? Eu acredito que esse exemplo aí contempla fielmente o contexto da primeira lei de Newton. Essa daqui é uma questão que tem lá no livro de vocês, eu coloquei ela aqui só para a gente comentar um pouco essa imagem, né? E o que pede na questão? Na questão pede para você justificar, de acordo com essa imagem aí, a situação que está acontecendo. Se o ônibus está acelerado, se está freando ou se está se movimentando com velocidade constante, né? Você vai analisar a imagem e tentar justificar de acordo com os conceitos da primeira lei de Newton. Nessa outra aqui, eu cortei o enunciado dela e trouxe mais só a imagem para a gente fazer alguns apontamentos aqui, ó, que fala o seguinte: o rapaz lança a bola aí, né, e ela para antes de atingir o último pino, né? E aí ele quer saber o que aconteceu, né? O enunciado pede, a questão pede para que vocês respondam por que que isso acontece. Então vamos lá. Vamos pontuar algumas coisas aqui interessantes. Primeiro, a bola ao contato com o chão, existe uma força chamada força de atrito, né? Quando você tem contato com alguma superfície, existe uma força de atrito. E é ela que faz com que qualquer móvel pelo chão, ou em contato com qualquer superfície, vai perdendo velocidade, vai perdendo força. Por quê? Porque essa força ela é contrária ao movimento. Então, quando o cara empurra a bola, existe uma força contrária, que é a força de atrito entre a bola e a superfície. Mesmo numa superfície lisa, essa força de atrito ainda continua. Mas quanto mais a superfície lisa, menor é essa força de atrito. Ou seja, se ele encerar a bola bem encerada, limpar bem limpinho o chão, bem encerado, essa força de atrito vai ser cada vez menor, a ponto de que a bola consiga ganhar uma distância maior, ok? Então, com essas apontações que eu falei sobre essa imagem, você consegue resolver ela e outras questões que vai vir adiante, tá? Continuando aqui o estudo, é o seguinte, dentro do conceito da primeira lei de Newton, a gente vai falar de dois conceitos fundamentais aqui, que eu acredito. Eu não estou recordando agora se eu já gravei algum vídeo sobre esse assunto aqui. Se eu tiver gravado, depois eu vou disponibilizar ele também, tá? Os estados de repouso e de movimento retilíneo, repouso e movimento retilíneo, caracterizam-se respectivamente, ou seja, nessa ordem. O que chamamos de equilíbrio estático, quando o corpo está em repouso, e equilíbrio dinâmico, quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme, tá? Já pegam bem esses dois pontos que eu pontuei aqui. Em ambas as situações, a resultante de força, ou seja, a força resultante, a soma das forças que está atuando ali sobre o corpo, ela é nula, tá? Essa parte ela é bem interessante para a gente. Então, vamos pontuar algumas coisas aqui. Por exemplo, nessa imagem aí, nós temos duas forças puxando, a força 1 e a força 2, e temos a força 3, certo? E o que acontece? A força 1 e a 2 está puxando para uma direção, e a força 3 está puxando para outra direção. O que acontece? Se F1 mais F2 for igual ao F3, o navio vai permanecer ou em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Por quê, professor? Ora, porque a força resultante, a soma dessas forças, ela é igual a zero. Professor, mas como que ela é igual a zero? Se as forças têm sentidos opostos e o mesmo módulo, ou seja, elas estão puxando com a mesma força em sentidos opostos, elas vão se anular e o resultado vai ser zero. Ou seja, então ou ele vai estar em repouso ou ele vai estar em movimento, tá? Lembre-se disso. Agora, uma observação bacana aí para você responder as questões que vai vir daqui a pouco sobre essa temática aí, ó. Se a força resultante for nula, ou seja, for zero, ou seja, estar em equilíbrio,
Isso não quer dizer que ele esteja em repouso. Cuidado, se você falar assim, ele está em equilíbrio, não associe equilíbrio com estar parado, com estar em repouso. Ele está em equilíbrio, ele pode ser equilíbrio estático ou dinâmico. Pode ser em movimento, retilíneo uniforme ou em repouso. Mas o que vai distinguir que ele está em movimento ou está em repouso? A velocidade. Quando ele está em repouso, a velocidade é zero. Quando ele está em movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, ok? Com isso aí dá para você responder algumas questões que vai vir daqui a pouco no roteiro. Ainda falando de força, eu trouxe esse exemplo aqui para que eu consiga falar um pouquinho mais sobre o equilíbrio de forças. É o seguinte, quando eu falo da grandeza força, ela é uma grandeza vetorial. Falei disso no outro vídeo. O que é uma grandeza vetorial? Precisa de módulo, que é o valor dela, nesse caso eu não coloquei. Precisa ter a direção, que é horizontal ou vertical, e o sentido, direita, esquerda, e cima e para baixo, tá? Então eu preciso definir essas condições aí dentro da minha grandeza vetorial. Então eu trouxe um exemplo aí, uma caixa, um blocozinho, que está sendo empurrado aí por duas forças, né? E é o seguinte, eu coloquei logo aqui embaixo, que fala assim, equilíbrio, forças iguais em sentidos opostos. Quando as forças são iguais e estão em sentidos opostos, isso vai gerar um equilíbrio. Vamos imaginar essa força aí chamada N e essa força chamada peso. Essa força N é a força normal, a força com que a superfície empurra o objeto para cima. E esse P é a força peso, é a força com que esse objeto é atraído para o centro da Terra. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre a força peso, ok? Então essas duas forças, lembre-se, a força peso e a força N, normal, elas são iguais, logo elas vão se anular. Nesse meu exemplo, se a força que está na mão aí, que está com a seta para a esquerda, no meu caso, e a outra força, se elas também forem iguais, as duas vão se anular, ou seja, se essa força da mão for igual à força de atrito com o solo, essa caixa ela não vai sair daí. Se a força for maior, a força que a pessoa está empurrando for maior do que a força de contato, a força de atrito, ele vai conseguir mover a caixa, tá? Então, só esses conceitos bacanas, e eu vou falar de novo aqui essa última parte. Equilíbrio, o que significa esse equilíbrio aí? Forças iguais em sentidos opostos. Quando as forças forem iguais e estiverem em sentidos opostos, elas vão se anular e o móvel vai se permanecer em equilíbrio. Ok, pessoal? Eu espero que esteja ficando claro. Massa e peso são duas coisas diferentes, tá? E a gente vai exemplificar e falar o que são essas duas coisas aí que a gente comumente faz confusão. E é até aceitável essa confusão, vocês vão ver daqui a pouco o motivo. Bora lá. Massa é uma grandeza escalar, ou seja, eu só preciso saber do módulo dela, só preciso do valor, né? Que fornece a medida da inércia de um corpo. Por isso, muitas vezes, recebe o nome de massa inercial. A unidade de medir a massa no sistema de unidades de medida é o quilograma, ok? Então, massa é uma grandeza escalar e é medido em quilogramas, ok? Já, por outro lado, o peso, que a gente confunde, o peso de um corpo na Terra é a força, diferente, peso é uma força com que esse corpo é atraído para o centro da Terra, ok? De acordo com que qualquer objeto é atraído, que a gente é gravitacionalmente atraído para o centro da Terra, isso a gente está falando da força peso, ok? Então a gente consegue agora definir bem que peso é uma coisa e massa é outra coisa. E aí é o seguinte, por que a gente faz essa confusão aí entre massa e peso na maioria das vezes? Um corpo de massa 1 kg na Terra, em um local onde a aceleração da gravidade é 9,8, aqui na Terra a gravidade tem essa aceleração aí, geralmente ela não muda, é atraído com uma força de 1 kg força. Então, 1 kg de massa corresponde a 1 kg força. Por isso que a gente comumente faz essa confusão de massa e peso, porque até os seus valores se correspondem um com o outro, mas o que é que muda? O que muda é a unidade de medida. Massa é medido em quilograma, peso é medido em quilogramas força, tá? KGF. E aí tem assim, massa líquida, quilogramas, que é a massa 5 quilogramas, um exemplo, e o peso líquido 5 kF, né? KGF. Então, o que vai mudar? Só a sigla. Massa é medida em quilogramas
E a força é medida em quilogramas, e a força é medida em quilograma-força, o peso medido em quilograma-força, ok? Ó, a massa não muda, o que muda é a intensidade da força que ele é atraída para... Parece que ficou meio estranho aqui, a intensidade da força que ele atrai para... Esqueci de colocar o centro, né? Centro da Terra, ou seja, o peso. Então, resumindo aqui esse texto que não ficou tão bem colocado, a massa ela não muda. A sua massa inicial que você tem aqui, ela é a mesma massa em qualquer lugar. O que que muda? A força que você é atraído. Ou seja, por exemplo, na Lua ou em outro planeta, em Marte, a força, a aceleração da gravidade, ela é diferente da nossa daqui da Terra. Por isso que lá você pensando aqui numa situação hipotética, o seu peso lá, ele é mais, vamos falar assim, mais leve ou mais pesado, né? Porque a gravidade lá, a aceleração da gravidade, ela é diferente da daqui, mas a sua massa é a mesma, continua, não muda a massa, tá? Então, pessoal, era isso.